Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, eu quero convidá-los nesta manhã para que nós em conjunto pudéssemos meditar nas palavras da epístola do nosso culto de hoje, da carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Filipos, principalmente os versículos 20 e 21, onde o apóstolo Paulo manifesta um desejo íntimo do seu coração e logo em seguida ele manifesta a partir desse desejo íntimo um grande dilema que ele vive. E sobre este texto nós vamos então meditar sobre este tema, dilemas. Nós lemos assim: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem, e assim em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Até aqui, as palavras que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que nós queremos meditar em sua santa e bendita palavra. Que a mesma fale aos nossos corações e nos traga o consolo que vem do alto. Amém. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, certamente a maioria de nós aqui já precisou enfrentar em sua vida uma situação difícil, uma situação que exigiu uma decisão. E muitas vezes, quando nós enfrentamos situações assim, é muito comum que nós acabamos ficando divididos, que nós acabemos ficando em dilema sobre qual seria a melhor decisão a ser tomada diante desta situação que requer a nossa decisão. Dilema, meus amados irmãos, numa definição bem simples, é uma situação normalmente problemática, constituída por duas soluções que são contrárias em si mesmo, mas que são ambas aceitáveis. Quando se diz que uma determinada pessoa está enfrentando um dilema, significa que esta pessoa está tendo de tomar uma decisão extremamente difícil na sua vida. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que são muitos os dilemas que nós precisamos enfrentar neste mundo. São muitos os dilemas que as pessoas enfrentam, praticamente em todas as áreas da vida. Só para vocês terem ideia, existem dilemas pessoais, como por exemplo, dilemas nos relacionamentos, dilemas no casamento, dilemas no trabalho. Existem também dilemas morais, que envolvem o certo e o errado, o fazer ou não fazer, o ser honesto ou ser corrupto, o se manter firme numa convicção ou se deixar levar pelo pensamento da hora, do momento. E essa é muito complicada, porque nós vivemos uma realidade imoral, onde a moral está sendo deturpada, sendo trazida outra verdade, ou outras verdades. E aí, de repente, aquilo que é convicção para você, neste mundo, para outro não é. E aí você tem um dilema moral. Existem também dilemas sociais, e assim por diante. Existe também, meus amados irmãos, um tipo especial de dilema que vem atingindo muitas pessoas atualmente. São os dilemas espirituais. E aqui, segundo a minha observação, esse dilema se apresenta pelo menos de duas formas para as pessoas. A primeira dela é o dilema da fé. O dilema se a fé é verdadeira ou não.
E esse dilema surge de uma realidade multirreligiosa do nosso tempo. Por isso é muito comum ouvir as pessoas dizerem: será que existe uma religião verdadeira? Será que o que cremos é realmente verdadeiro? Será que as outras formas de religião também não são corretas? Esses pensamentos, meus amados irmãos, têm manifestado um fenômeno conhecido como espiritualidade desvinculada, onde as pessoas querem servir a Deus ou servir a um Deus, mas sem estar compromissado ou sem estar vinculado a uma instituição religiosa, a uma igreja. Por isso é muito comum vocês ouvirem hoje: não, eu sirvo a Deus, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia em casa, eu não preciso da igreja. Esse pensamento surge desse dilema da fé, que cada vez mais tem se tornado comum, principalmente em meio aos cristãos. A outra questão que surge desse dilema da fé é o que eu chamo de dilema da salvação. Muitos cristãos ainda não têm certeza se estão ou não salvos. Isso acontece, meus amados irmãos, muitas vezes motivados pela forma como a pessoa vê a salvação. Quando se tem o pensamento que a salvação é o resultado das nossas ações, como ser bom, fazer o certo, ser humilde, ofertar na igreja, não faltar aos cultos, quando nós associamos que a salvação é o resultado destas nossas ações, então é comum que comece a surgir dúvidas se o que nós estamos fazendo está sendo o suficiente para que Deus possa olhar com favor para nós, para que Deus possa nos conceder a sua salvação. E aqui, meus amados irmãos, como cristãos verdadeiros que ouvem e escutam a palavra de Deus, é bom deixar uma coisa bem clara: a salvação é um presente de Deus para a humanidade. Ser bom, fazer o certo, ser humilde, ser um bom cristão é o resultado desta salvação em nossa vida. É a mudança que o ser salvo opera em nosso coração. É a nova criação em nós. Deus faz de nós novas criaturas que vivem agora como filhos redimidos, amados, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Meus amados no Senhor, como nós podemos observar, a nossa vida toda está cercada por dilemas. A forma como nós iremos lidar com esses dilemas é que mostrará se a nossa escolha será certa ou não, se ela será correta ou não. Certo é, meus amados irmãos, que ter que lidar com esses dilemas não é tarefa fácil para nós. E muitas vezes, meus amados irmãos, pode ser até uma tarefa angustiante, principalmente quando se refere à nossa vida espiritual. Diante do enfrentamento dessa realidade, desses dilemas, nós precisamos pedir a ajuda de Deus, para que Ele possa nos orientar, para que Ele possa nos guiar no caminho certo e na escolha certa. Meus queridos, o apóstolo Paulo também está enfrentando um grande dilema na sua vida, aqui na epístola que nós acabamos de ler. E o grande dilema do apóstolo Paulo não é com referência à sua fé, mas o grande dilema que ele tem é o seguinte: como ele poderia servir melhor a Deus e a pregação do Evangelho? Por isso ele vai dizer assim, lá nos versículos 20 e 21: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem, e assim em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo.
É interessante notar aqui, meus amados irmãos, que o dilema do apóstolo Paulo, ele surge, na verdade, da sua grande convicção de fé. Paulo não tem dúvidas da sua fé. Ele conhece a misericórdia de Deus, que transformou radicalmente a sua vida. Fez dele de um perseguidor da igreja, daquele que perseguia e matava cristãos, agora é um dos maiores missionários e testemunhas da fé cristã. Esta fé que lhe deu também uma nova identidade. De Saulo de Tarso, o temível Saulo de Tarso, agora ele é Paulo, o servo de Cristo. Vemos essa misericórdia de Deus, ou como nos coloca o próprio apóstolo Paulo, a grandeza de Cristo, presente em todas as leituras do nosso culto de hoje. Essa mesma misericórdia que provocou essa mudança radical na vida do apóstolo. O salmista, por exemplo, do Salmo 27, meus amados irmãos, ele proclama em seu cântico a grandeza dessa misericórdia quando ele canta assim: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo, não ficarei com medo de ninguém. Em todos os tempos, em todos os momentos, meus amados irmãos, principalmente na dificuldade, Deus é quem nos guia, nos salva e nos livra do perigo. Por isso nós não ficamos com medo, mas nós encontramos agora coragem para continuar em frente, confiando em Deus, confiando na sua proteção e na sua salvação. O profeta Isaías nos mostra essa misericórdia por meio da ação de Deus, que está sempre pronto para perdoar e salvar a todos aqueles que o buscam. Por isso ele diz: procurem a ajuda de Deus enquanto se pode achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. E o Evangelho, essa parábola maravilhosa sobre o reino de Deus, dos trabalhadores da vida. Vemos por meio desta parábola um Deus de misericórdia e de bondade, que deseja salvar a todos em todos os tempos, até o último minuto. E esse é o desejo de Deus, meus amados irmãos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Meus amados no Senhor, essa é a misericórdia que o apóstolo Paulo conheceu e experimentou na própria carne. Ela muda o ser humano por completo, pois ela faz com que ele reconheça agora o quanto Deus o ama, o quanto Deus deseja tê-lo pertinho de si. E movido por este amor e por esta graça, o apóstolo, mesmo preso, mesmo em suas cadeias, não deixa de compartilhar, não deixa de testemunhar esta fé que enche o coração de vida, que enche o coração de esperança, de firmeza e de coragem. Se nós olharmos para a realidade que o apóstolo Paulo está vivendo, nós poderíamos dizer que o apóstolo tem todos os motivos aqui para desanimar, para parar de testemunhar e, quem sabe, até mesmo questionar a sua fé. Se Deus me ama, por que Ele me permite estar aqui preso? Eu seria muito mais útil se estivesse livre. Paulo poderia fazer isso. Ele tem todos os motivos para fazer isso. Ele está preso. Isso poderia desanimá-lo. Ou poderia também desanimar aqueles que eram seus seguidores, os cristãos de Filipos. Esses cristãos poderiam dizer assim: bom, já que Paulo está preso, vamos nós querer esse mesmo destino para nós? Ele está preso porque proclamou o Evangelho. Nós vamos proclamar o Evangelho e seremos presos nós também? Tanto Paulo como os filipenses têm todos os motivos para desanimar. Entretanto, meus amados irmãos no Senhor, o que acontece aqui é justamente diferente. O Evangelho da graça, o Evangelho da misericórdia de Deus,
encontra em meio às dificuldades e cadeias de Paulo uma oportunidade de crescimento. Até mesmo aquelas pessoas que, movidas por ciúmes de Paulo, estavam anunciando o Evangelho. Por isso Paulo afirma: meus queridos irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. E mais embaixo ele diz assim: olha, a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem agora mais confiança no Senhor e estão com cada vez mais coragem para anunciar o Evangelho de Cristo. Meus amados, muitas pessoas que, como a guarda pretoriana, por exemplo, os seus escravos, muitas pessoas que de outra forma não seriam alcançados pelo Evangelho, agora recebem do apóstolo esta mensagem maravilhosa que transforma vidas. Meus queridos, meus amados irmãos e irmãs do Senhor, temos aqui uma valiosa lição. Mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às cadeias, mesmo em meio aos sofrimentos e perseguições, Paulo e a igreja de Filipos não se deixam desanimar, não se deixam abater. Antes, meus amados irmãos, viram em tudo isso uma grande oportunidade para anunciar o Evangelho de Cristo. Meus queridos, que grande lição nós temos aqui. Muitas vezes, por causa de pequenos problemas ou de detalhes que não nos agradam em nossa comunidade, nós acabamos nos retirando, acabamos deixando de servir a Deus, de servir a comunidade. E qual é o resultado dessa nossa ação, meus amados irmãos? Qual é o resultado dessa nossa escolha? Como um irmão certa vez me disse, este é o retrocesso da igreja, é o retrocesso da missão, é o retrocesso da proclamação do Evangelho. É interessante nós olharmos para esse texto e vermos, olha, Paulo aqui, ele não pergunta o que os filipenses estão fazendo enquanto ele está preso. Não! Antes, com alegria, Paulo testemunha o que ele tem feito, mesmo na cadeia, pelo Evangelho de Cristo. Deixa eu contar uma historinha para vocês, meus amados irmãos. Conta uma história que certa vez o Senhor, ele chegou ao seu pastor e disse o seguinte: pastor, eu estou saindo desta igreja. Frase forte, né? Vez por outra o pastor ouve isso. Pastor, eu estou saindo desta comunidade. O pastor então perguntou: meu filho, me diga qual é o motivo dessa sua decisão. Então este homem respondeu: pastor, nesta igreja ninguém está comprometido, ninguém faz nada. Todo domingo eu reparo, as mulheres quando chegam estão mais preocupadas com a sua imagem do que com a igreja, vivem fazendo fofoca pelos cantos. Os jovens, bom, esses ficam lá no fundo só conversando, mexendo em seus celulares. Os homens então, esses não se preocupam com nada, e a maioria nem queria estar aqui, e muitos deles até cochilam durante o sermão. Não quero fazer mais parte de uma comunidade assim. Palavras fortes. O pastor parou por um minuto, pensou e disse: olha, eu vou lhe fazer uma proposta, meu filho. Façamos o seguinte: eu lhe darei uma tarefa simples, e depois de você completar essa tarefa, se você ainda quiser sair da igreja, tudo bem, não vou questioná-lo, vou aceitar o seu pedido. A tarefa é a seguinte: pegue um copo cheio de água e dê 10 voltas em torno da igreja sem derramar nenhuma gota. Bom, o homem viu que a tarefa era muito simples de se fazer, e sabendo que completando essa tarefa o pastor não incomodaria mais, não
demorou e logo depressa se esforçou para cumprir esta tarefa. Ao final, com o copo cheio, sem perder nenhuma gota, ele chegou ao pastor e perguntou: pastor, qual é o objetivo dessa tarefa? O que o senhor quer que eu aprenda com isso? O pastor então respondeu, meus amados irmãos: olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Enquanto você andava com um copo de água em torno da igreja, você viu as mulheres conversando e fofocando nos cantos? Você viu os jovens mexendo nos celulares? Você viu os homens cochilando na igreja? Esse homem então parou e respondeu: não vi não. Aí o pastor completou aqui: exatamente, meus amados, pois o seu foco estava em não derramar a água. Assim deve ser a nossa vida de fé na igreja. O nosso foco precisa estar no lugar certo, precisa estar em Jesus e na sua salvação. Após essa resposta, esse homem não quis mais sair da igreja. Pelo contrário, agora com mais determinação, queria servir esta igreja. Meus amados no Senhor, assim como o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos, a nossa vida, ela também foi transformada pela misericórdia de Deus. Nós também fomos feitos novas criaturas e também recebemos de Deus uma nova identidade. Esta fé nos dá esperança, nos dá coragem, nos dá firmeza para vivermos de acordo com o Evangelho de Cristo, ou como nos coloca ainda a tradução de Almeida aqui, de modo digno do Evangelho. Isto agora se reflete na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. É esta fé, meus amados irmãos, que nos une como igreja, que nos mantém firmes sobre a rocha da nossa salvação, que nos dá a convicção de que a nossa fé é verdadeira e nos dá forças para que nós possamos lutar juntos com um só desejo. E qual é esse desejo? O de testemunhar a fé, o de proclamar o Evangelho de Cristo. Assim, meus amados irmãos, o foco da nossa vida de fé deve sempre ser a misericórdia e a graça de Deus. Esse sempre deve ser o foco da nossa vida de fé. E sendo a misericórdia de Deus o nosso foco, nós também desejaremos, como o apóstolo Paulo, servir a Deus agora com tudo o que somos, com tudo o que temos, seja com a nossa vida, servindo o próximo, testemunhando o amor de Deus, ou na própria morte, testemunhando a certeza da fé na ressurreição. Tanto em um como em outro, estaremos servindo a Deus. Meus queridos, esse grande dilema do apóstolo está baseado no seu compromisso com a obra de Cristo. E reconhece Paulo aqui que ele sozinho não pode resolver esse dilema, mas é Deus quem o fará por ele. E seja qual for a escolha de Deus, será a mais correta, pois ambas, seja com a vida ou seja com a morte, ambas manifestarão a grandeza de Cristo. Meus queridos, é certo que muitas vezes nós não conseguimos ter essa clareza de fé que teve o apóstolo Paulo, e muitas vezes falhamos. Temos dilemas em nossa vida de fé. Permitimos muitas vezes que os problemas de nossa vida ou os problemas de nossa comunidade acabam impedindo que possamos servir a Deus, que possamos testemunhar a sua misericórdia. E muitas vezes, muitos acabam até abandonando tudo. Mas, meus amados irmãos, o nosso Deus que é rico em misericórdia, com um grande amor com que nos amou, Ele nos compreende. Ele compreende as nossas fraquezas, Ele compreende as nossas falhas, por isso está sempre pronto para perdoar. Busquem enquanto ele pode ser achado, diz o profeta Isaías. Meus amados, essas palavras do profeta são para nós o
convite gracioso de Deus para podermos recomeçar. É a nova oportunidade que Deus nos dá, concedendo a cada um de nós o seu perdão. E nessa nova oportunidade, meus amados irmãos, Deus nos ajuda com todos os nossos dilemas, principalmente com aqueles dilemas que mais nos afligem, que nos faz estar separado dele. E agora ele nos convida a viver diante da sua misericórdia e graça. Deus também agora refaz em nós a sua obra redentora, nos levantando muitas vezes, meus amados irmãos, dos escombros que os dilemas causam em nossas vidas. E ele nos chama para sermos, mesmo em meio a dilemas, problemas, cadeias e assim por diante, testemunhas e servos fiéis da sua palavra. Palavra, meus amados irmãos, que é viva e eficaz. Palavra que transforma vidas, que transformou a nossa vida. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, certamente nós enfrentamos muitos dilemas em nossas vidas. E alguns deles são mais fáceis de resolver. Outros, no entanto, são muito difíceis. Certo é aqui, meus amados irmãos, que nunca estamos sozinhos no enfrentamento desses dilemas. Deus sempre está conosco. E uma coisa que nós podemos ter convicção da nossa fé. É por meio da nossa fé que nós conhecemos e vivenciamos a misericórdia de Deus na nossa vida. Essa misericórdia, meus amados irmãos, que não nos rejeita por causa dos nossos dilemas, mas faz deles agora uma oportunidade para poder servir a Deus, para poder testemunhar o seu amor, para poder testemunhar a sua graça e salvação. Diante disso, meus amados irmãos, que nós também possamos falar como o apóstolo Paulo, com fé, esperança, firmeza e coragem. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre, e agora ainda mais, eu tenha muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Meus amados irmãos, nós oramos assim: querido Senhor Jesus, dá-nos graça e serenidade para vivermos em conformidade com o Evangelho e nos esforçarmos a fim de que a fé avance até o coração e mente de muitas pessoas. Amém. Nos coloquemos em pé. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes unidas em Cristo Jesus, para a certeza da salvação e da vida eterna. Amém.